Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui, professor Sidney, que vos fala. Mais uma vez, aqui dando continuidade à nossa unidade curricular, né? Programação de Jogos Digitais 1. E estamos aqui na sequência dos jogos, né? Jogos de forca, jogos de adivinhação, para aprender os conceitos básicos sobre lógica de programação dentro de Python, tá? Na aula anterior, que foi a aula de ontem, nós ficamos pendentes ali, né? O desafio, né? Qual que foi o desafio mesmo? Pesquisar aqui sobre funcionamento de como pode ser utilizado cada uma palavra reservada do Python das listas anteriores, tá? Quem fez aí? Bom dia, Bernardo. Tudo certo aí? Quem fez? Acho que não deu nem tempo de começar, né? A gente terminou a aula lá. Deixa eu ver aqui. Tem dois que me entregaram. A Chloe e a Yasmin me entregaram. Então, vamos deixar 5 minutinhos aí. 5 minutinhos aí a mais aí pra gente entregar essa atividade aí. Tá, mas esses minutinhos eu deixo mais pro final daí, tá? Mais pro final da nossa aula aí. A gente vai começar agora. É uma pesquisa meio grandinha ali, né? Tá bom? Então a gente tem essa pendência aí por enquanto, tá? Hoje tem as atividades de hoje. Não vamos ficar ali se preocupando muito, né? Mas é só lembrar os senhores aí que a gente tinha esse desafio aí para lembrar, para fazer, tá? Qualquer coisa a gente volta ali. A aula de hoje que eu programei é um pouquinho mais curtinha mesmo, que a gente só tem uma. E se sobrar um tempinho, daí a gente retorna ali. Tá? Então a sequência de hoje é continuação ali, parte 2 da lógica de programação. Continuar a ver aí alguns assuntos ali pendentes básicos ali da linguagem de programação Python. Comandos e palavras reservadas a gente viu nessa última aula, né? A aula de ontem. Comentários. Colocamos a mão no código lá, fizemos o código lá, né? Atribuímos valores verdadeiros e falsos, né? Verdadeiro lá, true. E imprimimos na tela e fizemos a parte dos comentários. Testamos ali as palavras reservadas, né? Algumas palavras reservadas. Vamos testar ainda essas palavras reservadas hoje, tá? Então, bora lá continuar. E essa aula aqui que eu separei para vocês no dia de hoje é bibliotecas padrão de Python. Algumas funções ali nativas dentro do Python. De novo, novamente, né? Mão no código, a gente vai colocar, vai testar ali, vai funcionar no VS Code. E vamos testar também bibliotecas e funções nativas que a gente vai ver hoje e algumas que a gente já viu. Beleza, então? E funções nativas, então? Do que se trata funções nativas dentro de Python? Queria que alguém me respondesse aí, por favor, aí, me ajudasse agora. Pode pesquisar, pode perguntar para o colega do lado. Fique à vontade. Tá bom? 2 minutinhos aí para a gente responder essa pergunta aí. 2, 3 minutinhos. Vamos aquecer aí os neurônios e os frios, né? Os frios aqui e os frios aí, né? São frios. O frio daí é diferente daqui, né, turma? Já tinha falado isso já, né? A Júlia falou funções prontas dentro da linguagem de programação. São funções prontas dentro da linguagem de programação, né? Uma pergunta. Funções nativas são funções já prontas. Exatamente, Júlia. Integradas à linguagem de programação. E elas permitem realizar tarefas comuns de forma rápida e prática. Por exemplo, né, manipular textos, replace, lower, upper, né, diminuir, colocar letras menores em maiúsculas, maiúsculas em minúsculas, replace, né, a gente vai ver sobre replace, split, trabalhar com números, né, ABS, max, match, round e outras sequências ali, lidar com listas, datas, arquivos, etc. E mais coisas aí, né? Deixa eu só ler aqui os comentários, continuar lendo os comentários aqui.
A Thaís, funções nativas são funções que já vêm prontas na linguagem e podem ser usadas diretamente no código para facilitar tarefas comuns, sem que o programador precise implementá-las do zero. Exatamente, Thaís. Parabéns pela resposta, exatamente isso. Bernardo, vamos lá. São aquelas que já vêm embutidas na linguagem de programação, ou seja, são funções pré-definidas prontas para uso. Perfeito também seu comentário, Bernardo. O Felipe, são funções pré-definidas que já vêm com linguagem de programação. Todos estão corretos, parabéns aí. É isso aí, né? Então a gente tem essas funções aí dentro do Python aí já pré-estabelecida. Normalmente está sendo atualizada todas as vezes, né? Todo ano aí tem novidades aí, tem melhorias, né? E é isso aí. Algumas bibliotecas padrões, então, né, que a gente vai ver. Deixa eu mudar aqui a minha página do slide. A próxima é bibliotecas padrões, então, que a gente tem. E a gente vai ver as funções nativas também. Então a gente tem iOS ali, a Sys, a Match, a Randall, a DTime, a Collections e a JSON, né? A JSON, tá? São bibliotecas aí padrão que a gente usa dentro do Python. Depois a gente vai ver cada uma biblioteca, cada função dela aqui. A Randall aqui a gente já conhece, né? Que faz aí os números aleatórios, não só números aleatórios, ela faz mais algumas outras funções aí. E a gente vai trazer depois, daqui a pouquinho para vocês aí, cada função de cada uma e vamos testar também elas lá no VS Code, tá ok? Funções nativas, então, aqui estão elas, tá? Não vou ficar lendo assim, o meu inglês não é tão perfeito ainda, né? Mas está aí, né? ABS, bool, char, int, float, string, né? str, float, int, shr, bool, abs, len, max, mínimo, né? Sum, né? Sorted, ranger, enumerated, zip, map, filter, abs, input, open, print, type, id, calable, sentence, range, n, wal, dir, eval, x, help, locals e globals, né? São aí funções nativas dentro de Python, tá? Vamos ver depois então cada uma dessas funções aí para que serve, como que a gente usa, para que a gente usa, né? O match aqui, deixa eu ver se eu falei do match aqui. Mínimo e máximo aqui a gente já tem, né? A palavra já própria já diz. Sum aqui, de soma, né? São de números, né? Aqui a gente já conhece essa aqui inteiro, né? Booleana, né? A gente já conhece. Range, né? A gente usa lá para enumerate também, né? Números. O que mais? Input a gente já conhece, né? Open e print a gente já conhece. E a gente vai ver mais algumas coisas aqui. Float, né? Tá? Beleza, então? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente já viu. Tá repetido aqui, range 2 vezes, né? E é isso aí. E vamos ali. Mãos no código, né? Me mostre o código. Então, vamos lá colocar nossa mão na massa lá no VS Code. Então, vamos criar ali o código fonte. Que importa as bibliotecas OS e MET, tá? E utilize funções dessas bibliotecas para demonstrar o seu uso. Então, daquelas bibliotecas ali que a gente viu, a gente vai usar OS e MET, tá? Então, já pesquise ali, já... Vamos fazer o seguinte, já vamos pesquisar aí, dá um chat aí, dá um Google aí e pesquise lá. Qual que é a função da OS e qual que é a função do MET? Aí me responda aí no chat para nós dar continuidade na nossa atividade aí. Tá? E a gente vai desenvolver aqui agora, utilizar ao menos 2 funções nativas no Python em seu código. Essa que é a tarefa para vocês aí na mão da massa. Então vocês vão lá no VS Code agora, vão abrir lá um arquivo novo, né, de Python e vão criar lá, vão importar
OS e match, tá? E vamos fazer lá uma função funcionar, um código lá simples funcionar lá e mostrar para o professor, tá bom? Da mesma maneira que vocês fizeram ontem lá. Deixa eu criar essa atividade lá. Alguém pesquisou aí, OS, match, para que é isso? Para que é essa biblioteca? O que essa biblioteca faz? OS, né, de sistema operacional, né, turma? Já diz ali, então vai trazer algumas funcionalidades ali de sistema operacional que a gente vai conseguir fazer dentro do Python, do VS Code, usando a linguagem Python. E match ali são algumas questões matemáticas, né? Tá? Eu queria que vocês pesquisassem ali certinho, ver quais são as funções que faz, que código que dá para fazer dentro dessas bibliotecas aí, tá? Deixa eu colocar ali a atividade para vocês ali rapidinho. Enquanto isso, vocês podem pôr a mão na massa lá no VS Code. Vamos lá, vamos lá. Quem que escreveu ali para mim? Deixa eu ver. Luiz, importou lá a biblioteca OS, importou match, utilizou funções de bibliotecas, print, diretório, trabalho atual, beleza. E utilizando funções de biblioteca match, números, float, input, digite o número, calculadora raiz quadrada, usando match, número ali, beleza. Tá bom, então. Manda para mim lá, Luiz, dentro da atividade aqui da sala de aula. Deixa eu mostrar para você que eu já criei. Então, já criei aqui a pastinha de atividade aqui, atividade práticas, funções nativas de Python. Objetivo é praticar o uso da biblioteca nativa função de linguagem de Python. Instrução, crie o código-fonte de Python que atenda a seguintes critérios, né? Importe a biblioteca OS match, utilize pelo menos uma função de cada dessas bibliotecas para demonstrar o seu uso e inclua códigos a menos duas funções nativas de Python, tipo print, input, type, len e etc, né? Tá? Então tem que fazer isso aqui. Deixa eu só organizar aqui o meu... Beleza. Dica aqui, você pode, por exemplo, calcular a raiz quadrada, que nem o Luiz fez ali, de um número, match, né? SQRT aqui, função. Listar arquivos diretórios, né? Lá, e exibir informações de print e type, tá? Por exemplo, né? O tipo, imprimir alguma função. Enviar o código e colar ele aqui, nessa atividade aqui, tá bom? Então tá lá, atividade, função nativa, Python. Beleza? Então vamos voltar lá na nossa página. Eu já abro aqui o VS Code para ver junto com vocês. Então deixa eu abrir aqui o meu VS Code agora. Continue aí. Continue na missão de vocês aí. Maravilha, Luiz. Obrigado. Estão produzindo aí, né? Mão na massa. Vou dar mais uns minutinhos para você, daí eu vou abrir minha tela aqui do VS Code para vocês verem. Então, exercício importando aí os módulos, né? As bibliotecas aí. Nesse exercício você vai importar aí o modo match, que nem eu falei, que nem o Luiz já demonstrou ali, uma opção para vocês. E importar também OS, sistema operacional ali. Algumas funções do sistema operacional ali que dá para fazer, né? Por exemplo, dá para limpar a tela do console quando você imprime alguma coisa. Né? Dá para fazer outras opções aí dentro do sistema operacional. Coisas, funcionalidades que usam parte do sistema operacional, tá? Dá para ver a pasta que você está manipulando. Vai fazer bastante coisinhas aí, tá? Deixar mais uns 2 minutinhos aí, 3 minutinhos, acho que dá tempo. 2 minutinhos. Ela é meio curta hoje, né? E na próxima aula a gente entra com uma lista de exercício aí para vocês aí. Tem que exercitar, né? Tem que colocar a mão na massa para aprender. Mais um minutinho, daí eu abro junto aqui com vocês. Quem mais aí fez já? Levanta a mão aí, quem está na metade, quem está conseguindo, quem está produzindo. Quem copiou e colou do chat, do Google ou do Luiz. Diferente do que método que você usou aí, o importante é você entender, tá? Entender o que está acontecendo e que cada biblioteca faz,
o que que teu código está dizendo. Isso que é importante, tá, turma? Não sou, mais uma vez, eu não sou contra o método que você usa para chegar nos fins, né? Mas desde que você saiba de como chegar nesse fim, né? De como que você produziu ali o código, do que ele está fazendo, o que que ele pode fazer, o que que não deve ser feito, como que deve ser organizado o teu código. Essas questões aí são importantes, isso aí a gente não abre mão. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui, a gente tem outro exercício ali também. Então lá a gente tem aqui o meu VS Code aberto. Então eu tenho aqui importando match e importando OS, tá? Então aqui, esse exercício aqui importa módulos. Nesse exercício aqui você irá importar módulos match e utilizar algumas das suas funções. Aqui no módulo match, a gente vai usar aqui, ó, uma variável recebendo 16, que a gente vai calcular a raiz quadrada, igual o Luiz fez ali. O Bernardo já mandou lá para mim, Bernardo? Beleza, maravilha. Então aqui a gente está verificando raiz quadrada de 16, né? Então a gente tem aqui uma variável recebendo aqui a função, né? Então vai imprimir na tela aqui a raiz de x, raiz de 16 e raiz quadrada, né? É a raiz quadrada. Então vai imprimir na tela aqui o número x, né? Que está aqui formatado. Lembra do formato de ontem? Então está formatado o print aqui e vai dizer qual é a raiz que está sendo calculada aqui. Beleza? E aqui a gente tem mais uma informação, né? Nós temos uma variável ângulo recebendo o número 45 e nós temos aqui a função seno, né? Então vai calcular seno aqui dentro de match para nós. Dentro de ângulo vai receber aqui essa informação. Então vai imprimir na tela aqui o ângulo e o grau é o seno. Aqui é o seno, aqui é a outra variável recebendo aqui a função do match, tá? Então o match vai calcular o seno, a variável seno vai receber essa informação e o ângulo aqui é 45, tá? E o diretório aqui OS, tá? Obtém o trabalho atual aqui, ele vai imprimir não, ele vai escrever diretório atual diretório e depois o OS System aqui, CLS, que limpa toda a tela, tá? Depois eu vou ter que apagar isso aqui, porque senão vocês não vão ver o que vai imprimir na tela, que ele já vai apagar, tá? Ele já vai apagar aqui a minha tela. Deixa eu só diminuir aqui e imprimir para vocês. F5, ó, sumiu, não apareceu nada, professor, não imprimiu nada. Não, não imprimiu nada. Sabe por que não imprimiu nada? Foi muito rápido aqui, né? Porque eu tenho aqui, ó, essa função aqui do OS que vai limpar a minha tela, tá? Na de vocês aí no Linux, vocês têm que usar clear, tá? Em vez de CLS, tá? Então eu tenho que comentar aqui esse rapazinho aqui para poder imprimir de novo aqui e para vocês verem o código funcionando, né? Ó, então imprimiu para mim lá na tela raiz quadrada de 16, né? Seno de 45, fez o resultado. E o diretório da pasta atual que eu estou trabalhando é user, administrador, aqui, pasta, Sydney, documentos, Python 2025. Beleza? Então esse que era o exercício aí que vocês tinham que desenvolver, tá? Dá para fazer muitas coisas aqui, né? Ctrl L aqui limpa o meu diretório aqui de novo, a minha tela. E liberando essa função aqui, que eu falei para vocês aqui do sistema operacional. Ela vai ser tão rápida aqui, porque a hora que eu der para executar, não vai nem aparecer, ó. Ela vai escrever e já vai apagar. Ó, já limpou a tela. Beleza? Então esse era o exercício aí que era para ser feito. Quem conseguiu fazer aí? Fora o Luiz e o Bernardo que já me mandaram. Deixa eu ver aqui quem mais mandou. Ah, bastante gente me mandou. Bernardo, a Yali, a Jennifer, a Júlia, o Luiz, a Mariana. Beleza, então, turma. Beleza, obrigado. Vocês estão top hoje. Depois eu vou dar uma olhada no código de vocês ali. Estou devendo o código já do Luan. Estou devendo de dar o retorno para o Luan já de ontem, né?
Então vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Estamos quase finalizando já a aula, né? Não vai dar nem tempo da gente ver a atividade que ficou passada. O desafio é esse, né? Você só aprende quando tenta fazer por conta própria, né? Tá? Tem que pôr a mão na massa, tem que quebrar a cabeça, tem que não entender mesmo, depois procurar entender. Essa que é a parte do desafio. E o desafio aqui, estude cada uma das funções nativas de Python e crie um exemplo para demonstrar sua compreensão sobre elas. Tá? Então essa atividade aqui eu vou deixar para a próxima aula, então. Porque a gente vai ter 5 minutos aí só. Então a gente não vai conseguir, mas você pode começar a estudar aí as funções lá. Então as funções são essas que a gente colocou lá no começo, né? Estudar aí cada função aí, o que ela faz, tá? Bem importante isso. Beleza? Vai ficar de atividade para vocês extra classe aí, vocês estudarem em casa, né? Interesse de vocês aí. Eu vou estar disponibilizando esse material ali lá na pastinha de vocês lá. Da sala de aula, do Class, e depois vocês dão uma pesquisada lá e implementam aí, tá? Então, nesta aula aqui, a gente viu, nessa aula rápida e curta aí, bibliotecas padrão, que a gente tem dentro de Python, funções nativas ali, colocamos ali a mão no código, fizemos aquele desafio ali, e testamos as bibliotecas e funções nativas, ok? Então, a gente, para não encerrar assim do nada, assim, vamos voltar lá, esses 5 minutos naquela atividade que ficou pendente nossa lá. 5 minutos pouco, né? Mas ainda dá pra gente concluir alguma coisa lá. Bernardo, seria excelente, Bernardo, se adicionar uma explicação sobre o que você fez no código. Muito bom. Sabe por quê? Essa ideia é tua, Bernardo. É boa não só para você aí, mas para a turma inteira, né? O exemplo para a turma inteira. Porque eu entendo o que você entende sobre o que você está fazendo do código. Você está me mostrando. Professor, estou fazendo isso aqui. Mas eu entendo o que eu estou fazendo. Eu não copiei, colei, eu não tirei isso do nada. Não, eu sei o que está acontecendo. Então é muito importante agora, nesses exercícios que estão fazendo, fazer os comentários mesmo. Ó, aqui eu estou fazendo isso, estou importando tal biblioteca, método, função, eu quero fazer isso. Bem legal, Bernardo. Boa a tua ideia aí. Então é isso aí, né, turma? A gente tem aí 3 minutinhos. Quem está com pendência na atividade continua fazendo, me entregue. Tá? 7 só me entregaram. E que mais? A gente tem atividade anterior aí que só 6 me entregaram, que é fazer ali a pesquisa sobre cada item ali apresentado, e eu vou acrescentar mais essa outra então de hoje aqui, para vocês pesquisarem e fazerem, tá? Mas eu vou acrescentar depois, aí na próxima aula a gente dá continuidade nessa pendência ali. Beleza? Da minha parte de hoje, seria isso aí, turma. Nossa aula é meio curta mesmo a de hoje. Fiquem aí desenvolvendo ali aquela questão, melhore ali o código de vocês. Detalhe ali, né, que o Bernardo falou. Eu não abri o código de vocês aqui para ver, tá? Mas sigo as instruções bem certinho aqui, ó. Normalmente vocês acabam lendo bem rápido, querem entregar rápido e não acabam cumprindo todos os requisitos que o professor pergunta aqui, pede aqui. Ó, importar a biblioteca, as duas, utilizar menos uma função de cada dessas bibliotecas. Então tem várias funções dentro dessa biblioteca aí. Então você precisa utilizar pelo menos uma delas, que nem o professor mostrou no exercício ali que eu mostrei para vocês, e incluir no código ao menos uma das funções nativas do Python. Quais que são as funções nativas? Por exemplo, print, input, type, len, né? Lembra das funções nativas que a gente mostrou ali agora? Então tem que colocar no código teu aí pelo menos 2 dessas funções. Então pelo menos uma função de cada biblioteca. Biblioteca diferente das funções nativas, tá? Então, as funções da biblioteca e as funções nativas do Python. Beleza? Eu não olhei o código de vocês aqui, tá? Eu vou analisar depois. Mas quem não fez isso aí, por favor, corrija ali, aproveita a ideia do Bernardo também, incremente mais, deixe mais rico ali a tua atividade. Beleza, turma? Então é isso aí, por hoje é isso aqui só, tá? Até o próximo encontro, então. Aquele abraço para vocês aí, tá bom? Luan, tô te devendo, depois eu vou cumprir, tá? Não esqueci. Então, até a próxima, aquele abraço.